mais um episódio 1001 Crimes. Esse é um mini episódio, então sou somente eu, a Bruna. E o recado é, tá rolando sorteio lá no nosso Instagram, então corre lá ver, tem um kit bem bacana que a gente preparou pra vocês, com todo carinho. Então, pra participar é super fácil, só marcar 2 pessoas e seguir a página. Então, compartilhe se você quiser nos ajudar, divulgue pros seus amigos, e é isso aí, bora pro episódio de hoje. William Lester Suff, ele nasceu em 20 de agosto de 1950 em Torrance, que fica na Califórnia, e ele tinha 2 irmãos. Um desses irmãos tinha problemas com drogas e o outro tinha tendências pedófilas, então uma família não muito saudável, diga-se de passagem. De acordo com colegas de escola, o Suff era uma pessoa amigável e um músico habilidoso, e seus vizinhos descreviam como um nerd amigável que sempre fazia coisas para ajudar as pessoas. Em 11 de abril de 74, ele e a sua esposa Terrill, eles foram presos por baterem sua filha de 2 meses até a morte. O Suff afirmou que a bebê devia ter caído do berço, e a de Janet, que era o nome da criança, morreu de ruptura no fígado e vários ossos quebrados no dia 25 de setembro de 1973. O Tribunal de Apelações Criminais do Texas posteriormente reverteu a condenação da Terrill por ter encontrado evidências insuficientes para condená-la como autora principal pelo assassinato da criança. Ela acabou cumprindo pena de meros 20 meses antes de ter sua condenação anulada. E embora o Suff tenha sido condenado a 70 anos em uma prisão no Texas, ele cumpriu pena de apenas 10 anos antes de sair em liberdade condicional em 3 de fevereiro de 1984. Em outubro de 86, o Suff começou a trabalhar para o condado de Riverside. Amigos o descreviam como um homem de boas maneiras, reservado e que passava seu tempo livre escrevendo histórias e livros de receitas. Ele chegou a ganhar um prêmio de primeiro lugar de um restaurante local por causa de suas receitas de chili. E nessa época, então, ele era um serial killer prolífico. Ele jogou os corpos de 13 vítimas em campos de plantação e pomares de laranja. Todas essas vítimas eram prostitutas e as autoridades suspeitavam que ele pode ter sido responsável por até 22 mortes naquela área. Ele cruzava os distritos da Luz Vermelha. Para quem não sabe, é parte de uma área urbana onde há concentração de prostituição e negócios voltados para sexo, como sex shop, clubes de strip, motel, teatro adulto e esse tipo de coisa. Então ele passava por esses lugares em uma van e depois pegava, as prostitutas que faziam um programa na rua e esfaqueava suas vítimas até a morte. Alguns dos corpos foram também colocados em posições obscenas para chocar a pessoa que o encontrasse, e vários corpos foram mutilados de uma forma que os investigadores disseram ser a assinatura do assassino. Então, no dia 30 de outubro de 86, um morador local estava catando latinhas na rua quando percebeu o corpo de uma jovem preso em uma vala de drenagem. A mulher estava deitada de costas, sua blusa e shorts estavam rasgados em pedaços, e ela estava coberta de sangue e parecia que sua área genital havia sido mutilada. O homem correu para uma fábrica local para obter ajuda. Essa jovem foi identificada como Michelle Yvette Gutierrez, de 23 anos, ex-residente de Corpus Christi, que fica no Texas, e a autópsia mostrou que ela sofreu traumas graves nas áreas anal e vaginal, e foram descobertas várias facadas no rosto, tórax e nádegas. Marcas no seu pescoço sugeriram que ela havia sido estrangulada enquanto as mutilações aconteciam. No dia 11 de dezembro, então, de 86, a Charlotte Jean Palmer, de 24 anos, foi encontrada perto da rodovia 74 em Homeland. O corpo estava tão decomposto que o legista do condado não foi capaz de determinar a causa da morte. Em janeiro de 87, o corpo de Linda Ann Ortega, de 37 anos, foi encontrado ao longo de uma estrada de terra no lago Elsinore, e foram encontrados altos níveis de álcool e drogas no sangue dela, e também foi estabelecido que ela já estava morta há pelo menos 3 dias quando o corpo foi encontrado. Em 2 de maio de 87, a Martha Bess Young, de 27 anos, foi descoberta em uma ravina não muito longe do local de assassinato da Linda. As 2 vítimas tinham ficha criminal por prostituição e altos níveis de drogas, e também foram encontrados no corpo da Martha, O legista do condado mais tarde determinou que ela estava morta há aproximadamente 3 semanas
e morreu por causa de uma dose letal de anfetaminas enquanto foi estrangulada. No dia 18 de janeiro de 88, o corpo de Lisa Lasik, de 21 anos, de San Bernardino, foi encontrado perto da rodovia 330 na Floresta Nacional de San Bernardino. O Suff era o principal suspeito, mas ele não chegou a ser acusado naquela época. Em janeiro de 89, a Rhonda Jetmore, que era prostituta também, foi atacada no lago Elsinore. Ela escapou e relatou o ataque à polícia, mas o crime não foi relacionado aos assassinatos em série até 1992, que foi quando ela identificou ele como seu agressor. Então, entre 89 e 91 foram encontrados 12 corpos de mulheres assassinadas naquela região. Algumas, inclusive, a poucos metros de onde a outra vítima havia sido encontrada meses antes. Então, em 13 de setembro de 91, um operário civil encontrou o corpo de Catherine McDonald, de 30 anos, que era uma conhecida usuária de drogas e prostituta perto de um canteiro de obras em Tuscany Hills. De acordo com o escritor Bill Kelly, que é autor do livro Os 15 Casos de Assassinatos Mais Horríveis de Todos os Tempos para Chocar a América, à primeira vista, os investigadores pensaram que o assassinato da Catherine não tinha relação com os outros porque ela era negra, enquanto todas as outras vítimas anteriores eram brancas, né? Seguiam um padrão. Então, no entanto, após uma inspeção mais detalhada, eles notaram que o seio direito dela havia sido removido. Então, os investigadores presumiram que o assassino tinha ouvido no noticiário um psicólogo dizer que o assassino provavelmente era um homem branco que atacava exclusivamente mulheres brancas, e aí eles acreditam que o objetivo dele de matar a Catherine foi mostrar pra mídia quem estava no comando, tipo, dizendo, não são vocês que determinam o meu perfil, eu mato quem eu quiser. Então, em 23 de dezembro de 91, o corpo da Eleanor Oireda Casares, de 39 anos, foi encontrado no Laranjal de Riverside, a 800 metros de uma delegacia de polícia. Então, o cara tava ficando cada vez mais confiante e achando que não ia ser pego. Ainda em 91, o bebê de 3 meses, mais outro filho do Suff, a Bridget, sofreu ferimentos graves em casa e foi removida pelas autoridades do condado de San Bernardino. E aí, em 9 de janeiro de 92, ele foi parado por uma infração de trânsito em Riverside por fazer uma meia-volta ilegal e foi levado à delegacia. Lá ele foi questionado e mais tarde preso por não se reportar às autoridades que ele estava sob liberdade condicional do Texas. O policial também disse que ele parecia muito com o desenho do assassino em série, já que uma das vítimas que conseguiu fugir tinha ajudado a criar esse retrato falado. E dentro da van dele, os investigadores encontraram uma faca ensanguentada e também compararam os pneus com os rastros das cenas de crime mais recentes. Ele admitiu ter tirado uma faca do peito de uma vítima e retirado a roupa dela, que ele disse estar espalhada ao lado do corpo, mas ele negou ter matado a mulher. Então, em 28 de fevereiro de 92, o Suff foi processado perante a juíza Becky Dugan na divisão 22 do Tribunal Municipal de Riverside. O advogado dele, o Floyd Zagorski, ele alegou inocência em 2 das 19 mortes pelas quais ele foi acusado. Então, depois de ouvir os argumentos de ambos os lados, a juíza decidiu que, sim, haviam evidências suficientes para enviar o caso ao julgamento. Então, esse primeiro julgamento foi só para decidir se eles podiam processar ele ou não. Então, eles só apresentaram as provas, não tinha, defesa, enfim, não tinha os argumentos. Era só para ver se ia para um julgamento com um júri, enfim. O julgamento, de fato, começou em 25 de março de 95, com um júri composto por 7 homens e 5 mulheres. O promotor Paul Zellerbach explicou ao júri que os detetives tinham evidências suficientes para conectar o Suff pelo assassinato de 13 mulheres. Ele descreveu o Suff como um sádico sexual violento que gostava de torturar e de assassinar. Os 2 advogados de defesa, o Randolph Driggs e o Frank Peasley, eles descreveram o Suff como um homem tranquilo, que só estava no lugar errado e na hora errada, e alegaram que o caso todo era circunstancial. Mais de 30 testemunhas foram chamadas para depor, incluindo Faye Springer, que era uma criminologista que era a mais importante do Departamento de Justiça do estado do Texas. Ela fazia análises de cabelo e fibra, então essa era a especialidade dela. De acordo com o livro de Riverside Killer, da Christine Kears, a Faye testemunhou
que amostras microscópicas de cabelo encontradas em 2 cenas de assassinato combinavam com os cabelos do Suff, e que as fibras de um travesseiro, cobertor e saco de dormir encontradas dentro da van dele eram semelhantes às descobertas perto dos corpos de outras 2 vítimas. Além disso, uma toalha que cobria o corpo nu de uma vítima tinha 2 fibras semelhantes ao carpete da van do Suff. Então, após 54 dias de depoimentos e 4 dias de deliberações, o júri considerou o Suff culpado em 12 das 13 acusações de homicídio em primeiro grau e uma acusação de tentativa de homicídio. O júri também considerou ele culpado de assassinato múltiplo, uso de uma arma mortal e por ficar à espreita, seja lá o que isso quer dizer, eu não encontrei explicação em lugar nenhum, então se você souber, por favor, fale aí. Seria talvez stalking? Não sei. No dia seguinte, então, em 17 de agosto de 95, ele foi condenado à morte depois do júri deliberar por apenas 10 minutos. Mas ele não foi executado, ele ainda está no corredor da morte, na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia, e em 2014 ele chegou a fazer um apelo da sentença, mas a Suprema Corte da Califórnia rejeitou e manteve a pena de morte. Ele ficou conhecido então como Riverside Prostitute Killer, ou apenas Riverside Killer, e também como Lake Eisnor Killer, que é o assassino do Lake Eisnor, e tem vários livros, documentários sobre o caso dele. Se vocês quiserem dar uma aprofundada, fica aí, a gente vai deixar as indicações em algum lugar, não sei, não vai ter post desse episódio. Então procura aí, galera, que vocês vão achar. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer indicação de episódio, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Se você quiser nos apoiar, entra no site milcrimes.com.br. Com qualquer valor você recebe a nossa newsletter. Lembrando que quando a gente abrir a loja, todos os apoiadores vão receber cupons de desconto para comprar também. E se você apoia com mais de R$15, você escuta a gravação ao vivo na segunda-feira do episódio principal. E você pode mandar no e-mail também histórias reais, que a gente tá recebendo umas bem cabulosas. E, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem mandar, a gente tá aí abertos a receber. É isso então, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Tchau.